Fala galera, tranquilos? Olha aqui de volta, demorando com os vídeos, mas a gente vai retomando de pouquinho em pouquinho, beleza? Bem, tem um assunto aí que já está pipocando nos blogs aí, jurídicos, né? Decisão do Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade número 49, proposta lá pelo Rio Grande do Sul, né? Bem, esse é um daqueles casos em que o tiro sai pela culatra, né? O Rio Grande do Sul ele estava querendo que o STF se manifestasse pela constitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências, né? Quando você tem uma movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, né? Do mesmo titular. E aí você tem uma série de julgados aí nas instâncias inferiores, no próprio STJ e também no STF, dizendo que não incide ICMS sobre as transferências, tanto faz transferência interna como transferência interestadual. Mas como não era uma decisão vinculante, né, em sede de ADI ou controle concentrado, ainda que já tivesse repercussão geral manifestada aí pelo STF, né, tese fixada, mas você, a depender aí do judiciário local, podia ter uma decisão diferenciada. Então, para tentar consolidar aí o entendimento, né, e dar uma orientação definitiva, o STF decidiu que, olha só que lindo, né, alguns dispositivos lá da Lei Complementar 87/96, a nossa querida Lei Candir, são inconstitucionais. Tá? E aí, quais são esses dispositivos? Justamente aqueles que tratam da transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. Aqui é o artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, que é o que trata da autonomia de estabelecimento, né, um princípio aí contínuo na Lei Candir, que impacta principalmente em relação à apuração do imposto, né? E o artigo 2, inciso 1, que é o que trata do fato gerador, inclusive na saída da mercadoria de um estabelecimento para outro, pertencente ao mesmo contribuinte à transferência. Então, esses dispositivos aqui foram julgados como declarados, né, como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. E, além disso, também o artigo 3, parágrafo 4, né, parágrafo 4, que é o que determina lá qual a base de cálculo deve ser adotada pelo contribuinte no caso das transferências interestaduais, né, as opções lá, para que ele estabeleceria, né, onde é estabelecida a base de cálculo, também agora foi declarado inconstitucional por se tratar de um dispositivo que regula as transferências interestaduais. Então, beleza, gente. Aí, aquela famosa discussão, né, de que o ICMS incide na interpretação do judiciário de alguns assinadores sobre a circulação jurídica, né, que você tem que ter ali a mercancia, e não sobre a circulação econômica ou física. Tá? Bem, eu tenho um entendimento um pouco diferenciado, mas sou orelha, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal aí determinou que é desse jeito, e agora a gente tem que se adequar, né? E procurar ver como é que vai ficar agora em relação à questão do imposto, creditamento e apuração. Por quê? Porque, olha só, você tem na própria Constituição Federal, lá no artigo 155, parágrafo 2º, a questão dos efeitos da incidência, da não incidência e da isenção, né? E diz lá, quando você tem uma operação em que não há incidência do imposto, qual a implicação disso? Essa operação não transfere crédito para operações seguintes, né? Já não vai ter débito do imposto, não tem incidência do imposto, então quem está adquirindo, quem está recebendo a mercadoria, não tem o que se creditar. E ao mesmo tempo anula o crédito relativo às operações anteriores. Se não tem débito, você não tem por que aproveitar algum crédito relativo às aquisições, né? Às operações anteriores quando você recebeu essa mercadoria. Regra da Constituição, né? E aí, gente, fica naquela coisa. Então, quer dizer que, beleza, vai sem débito, só que eu vou ter que anular meu crédito, meu estabelecimento, e o estabelecimento que está recebendo, como não tem débito, também não vou aproveitar crédito. E aí, quando eu der saída, eu vou debitar integralmente, não vou ter crédito nenhum a ser aproveitado, está aqui na Constituição. Existem alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal que dizem que, nesse caso aqui, em casos semelhantes que você não teria incidência do ICMS por não se tratar de uma circulação jurídica de mercadoria, você não aplicaria essa regra da Constituição. Ou seja, criou-se, né, parafraseando aqui um amigo meu, criou-se uma espécie de operação fantasma. Não tem a incidência do imposto e, ao mesmo tempo, não deveria ser aplicada a regra da Constituição que exige a anulação do crédito, conforme o mandamento aqui do artigo 155, parágrafo 2º. Inciso 2. Então, assim, tá uma confusão, né? Na verdade, falta deixar bastante claro os efeitos aí dessa declaração de constitucionalidade sobre as transferências, né? No caso do ICMS, imagina o seguinte, você tem lá
uma transferência interestadual, por exemplo, se nós formos seguir esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que está fora da regra da não incidência, dos efeitos da não incidência esculpida aí na Constituição, artigo 155, parágrafo 2º, lá nesses dois. Quer dizer, você tem o Estado A, que tem um estabelecimento contribuinte, e remete isso para o Estado B. Não vai ter débito de imposto, tá certo? Porque tem a não incidência, não é fato gerador. Só que, ao mesmo tempo, ele não vai precisar estornar o crédito. Quer dizer, o Estado A, que está mandando a mercadoria, não vai ter o débito do imposto e vai ter que suportar o crédito. E o Estado B, onde está o estabelecimento do contribuinte que vai receber? Vai, na operação subsequente de saída, vai debitar o imposto e não vai ter crédito nenhum a compensar. Quer dizer, você tem uma repercussão tributária significativa. Um Estado suportando todo o ônus e o outro Estado ficando assim, podemos dizer, com o bônus da tributação, né, da incidência total ali no estado de consumo. Então, meus amigos, é uma situação aí meio controversa, entendeu que deve ser aplicada a regra da Constituição. Agora, se o Supremo determinar que deve ser considerada uma operação fantasma nessas transferências, em que você não tem o débito, mas não tem que aplicar a regra da não incidência, ou seja, anulação do crédito, isso aí tem que ser ainda muito bem explicado e disciplinado. Beleza, gente? Então era isso, queria trazer aqui essa informação. Como eu falei, já está pipocando aí nos blogs, você já deve ter até tomado conhecimento. E aí qualquer coisa aí vamos aprofundando a discussão numa mesa de bar aí, num wine bar, alguma coisa assim, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau.